Ora, então, muito boa tarde a todos. Eu começo naturalmente por agradecer, em nome da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e do nosso grupo de trabalho, o convite que nos foi dirigido para estarmos aqui presentes neste encontro e também felicitar esta Associação de Municípios pela organização deste 10º encontro de leitura pública. Quando aqui cheguei, e confesso que é a primeira vez que estou dentro de Alcochete, toda esta paisagem fez-me lembrar Aveiro, fez-me lembrar a minha região. E não resisto à tentação de, se o computador me deixar, de começar esta minha apresentação precisamente por este vídeo. Conheçam melhor a região de onde venho. Aveiro. Começa em mim. A Ria de Aveiro começa em mim. Este projeto, este grupo de trabalho da Rede de Bibliotecas Municipais desta região começou precisamente em nós, nos bibliotecários desta região. Esta é uma região que tem cerca de 370 mil habitantes, é composta por 11 municípios que puderam observar aqui neste vídeo da nossa região, e dizer-vos que, para além dos 370 mil habitantes, ainda é uma região que é visitada, seja por veraneantes, seja por estudantes, porque temos a Universidade de Aveiro e, portanto, ainda é, esporadicamente frequentada por muito mais pessoas. E, nesse sentido, esta comunidade teve sempre muito esta ideia da unidade e pretendeu sempre ser uma região e uma comunidade eficiente. E foi com este propósito que, apostou neste trabalho colaborativo. Dizer-vos que, graças à Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, em 2012, portanto já fez 6 anos, em maio de 2012, nós pudemos fazer em Anadia a primeira reunião do grupo de trabalho das nossas bibliotecas municipais, e aqui permitam-me que faça referência à doutora Vera Oliveira, tão conhecida por todos nós, porque efetivamente foi quem criou em nós esta quase necessidade de nos agruparmos, de nos entreajudarmos e de avançarmos com este projeto. E, portanto, sobre a égide da DG Lab, em maio de 2012 reunimos precisamente para nos conhecermos, porque efetivamente não nos conhecíamos. E, à data, em 2012, éramos 9 bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, mais 2 que ainda não estavam integradas, mas, na verdade, éramos 11 bibliotecas, e já falarei um pouco mais à frente sobre esta política de somatório. Aquilo que nós verificámos nessa reunião preliminar, em maio, foi precisamente que não nos conhecíamos, naturalmente, portanto fizemos logo, de uma forma muito breve, um diagnóstico daquilo que éramos e procurámos entre nós perceber se faria ou não sentido avançar com um projeto desta natureza. Depois de verificarmos que, não obstante algumas discrepâncias naturais,
e, enfim, apesar de algumas bibliotecas estarem em estádios de desenvolvimento diferentes, como é natural, a verdade é que havia aqui uma homogeneidade que nos dava garantia de podermos seguir em frente. E decidimos então propor à nossa comunidade intermunicipal a criação do nosso grupo de trabalho. Portanto, acabamos por ser um grupo autoproposto. A nossa proposta foi analisada, demorou cerca de 6 meses a ser analisada, só no final do ano é que nós tivemos então a resposta à nossa proposta e a primeira reunião de trabalho, realizou-se a primeira reunião de trabalho como grupo formalmente constituído, aconteceu em dezembro desse mesmo ano, 2012, portanto fará no próximo dia 3 de dezembro, precisamente 6 anos de trabalho. Ao longo destes 6 anos, naturalmente que criámos muitos projetos, procurámos sempre criar uma rotina de trabalho, reunimos mensalmente desde então, dizer-vos que vamos já na nossa 55ª reunião, portanto só paramos durante os meses de julho e agosto, sempre que necessário reunimos mais do que uma vez por mês e procuramos sempre manter a mesma metodologia de trabalho. As nossas reuniões não são extensas, não são longas, porque enquanto grupo autoproposto nós sentimos logo, desde o início, uma responsabilidade acrescida, porque nos foi dado esse voto de confiança, sim senhor, querem trabalhar em conjunto, então trabalhem e mostrem-nos, demonstrem-nos o que é que têm para nos oferecer. E que mais-valias pode ter este trabalho colaborativo entre as bibliotecas da região. E, portanto, nós tivemos que construir o nosso caminho. Não nos foi dito, venham cá, temos este projeto para dar em corpo e, a partir daqui, trabalhem. Não, nós unimos-nos na certeza de que a união traria, seguramente, vantagens e mais-valias para o nosso trabalho e que, seguramente, iríamos conseguir beneficiar a biblioteca pública e a imagem da biblioteca pública junto à nossa comunidade, porque aquilo que efetivamente nós pretendíamos é que qualquer cidadão desta região pudesse efetivamente ter acesso aos mesmos serviços, independentemente da biblioteca que se dirigisse, que a imagem que cada cidadão tem ou teria da biblioteca pública, que fosse a mais positiva possível. E nesse sentido, nós procurámos com o nosso trabalho e numa fase inicial gizámos um plano de ação, como ainda fazemos até hoje. Têm sido planos de ação anuais, naturalmente que os projetos ultrapassam esse intervalo temporal e aquilo que nós fizemos foi planearmos o nosso trabalho com base, criando projetos de rentabilização, de otimização de recursos que não implicassem um orçamento. E, portanto, começámos por trabalhar, apresentámos um conjunto de ações de otimização e rentabilização dos recursos existentes e nada mais. E foi assim que começámos a trabalhar. Temos imensos projetos, alguns deles já foram até aqui também falados pelos colegas e não vou naturalmente aqui maçar-vos, até porque já apresentámos a nossa rede noutros palcos e, portanto, seguramente que parte de vós já os conhecerão. Vou apenas falar-vos daquilo que são, e porque nos pediram para o fazermos, daquilo que são os propósitos, daquilo que é o propósito do nosso trabalho. E o propósito do nosso trabalho é precisamente este, alterar a forma como trabalhamos até aqui. Portanto, pensarmos a biblioteca pública num contexto de acesso e não de propriedade. Pensarmos a biblioteca pública da nossa região como um único conceito, sendo que ela está implantada em diferentes pontos geográficos, mas o acesso aos cidadãos desta região é feito tendo em consideração uma biblioteca única, que é essa biblioteca ideal que nós procuramos construir diariamente. E, portanto, este novo paradigma de trabalho assente nesta ideia de uma biblioteca para todos, sendo que estão 11 bibliotecas e as respectivas redes concelhias a trabalhar para alcançar esse desidrato. Naturalmente que isto nos obrigou a fazer algo muito difícil, que é redefinir conceitos. A propriedade, a questão da propriedade e a questão da tangibilidade. A nossa rede assenta
naturalmente na partilha, em pressupostos como a partilha, como a entreajuda, como a cooperação, mas assenta-se sobretudo no respeito pela individualidade de cada um. E, portanto, a questão da propriedade, nós podermos partilhar o que temos, não anula e nem nunca anulou aquilo que é a nossa realidade. E, portanto, porque ainda que sejamos todos parte de uma região, cada um dos municípios tem a sua especificidade, tem a sua comunidade com características muito próprias, que procura naturalmente servir, mas podemos sempre tornar-nos mais eficientes se efetivamente considerarmos esta ideia do todo. Dizer-vos que hoje para nós é simples, porque fizemos esse trabalho, mas antes de uniformizarmos os nossos regulamentos, já vos falarei à frente sobre este trabalho, antes de uniformizarmos os nossos regulamentos para contornarmos esta questão do acesso, o que fizemos foi permitir que qualquer cidadão da nossa região, desde que tivesse o cartão de uma das bibliotecas municipais, pudesse aceder aos serviços prestados pelas demais 10. E, portanto, esta ideia de sou utilizador de uma biblioteca da região de Aveiro, uma biblioteca municipal, logo sou utilizador de todas. E foi com base, e foi esse o nosso primeiro passo para aquilo que veio a seguir, que foi a consequência e que resultou na uniformização dos nossos regulamentos. Esta questão da gestão partilhada, gerimos projetos, a itinerância, a partilha de projetos de promoção da leitura, a partilha de ações de formação. Todos nós nos debatemos internamente com as questões da formação, sabemos que não há formação específica, ou raramente há formação específica para a área das bibliotecas, toda a formação que nos é dada é sempre, enfim, em áreas muito generalistas, e quando questionamos porque é que nunca havia ações especificamente para a área das bibliotecas, a resposta foi porque nunca a propuseram. E, portanto, o que nós fizemos foi propor. Entre nós decidimos, quando não podíamos fechar as bibliotecas, naturalmente para mandar as suas equipas para formação, entre nós decidimos o número de técnicos de cada biblioteca que iria constituir essa turma, propusemos o número de alunos, propusemos o conteúdo programático e submetemos à consideração da nossa comunidade intermunicipal e efetivamente foi aprovado e nós temos formação paga pela nossa comunidade, especificamente para a área das bibliotecas. Aqui a questão da rentabilização de recursos, já falei sobre ela, portanto não vou aqui amassar-vos com isto. A uniformização se bem que podem querer ver a nossa bonita Biblioteca de Estarreja, que faz um excelente trabalho e, portanto, também lhe vou dar aqui algum tempo de antena. Em relação à uniformização de procedimentos, confesso que não foi de todo uma ideia nossa. Nós não estávamos preparadas à data para avançarmos para esta discussão, que é criar um regulamento único para as 11 bibliotecas, mas a ideia surgiu de dentro da comunidade intermunicipal, isto é, iria ser criado o Código Regulamentar Intermunicipal, que iria precisamente uniformizar todos os regulamentos das diferentes áreas e, naturalmente, que as bibliotecas inseridas na área da cultura não iriam ficar de fora. E ainda descobrimos mais, descobrimos que havia um grupo na área da cultura responsável pela uniformização de todos os regulamentos desta área da cultura, na qual naturalmente estavam as bibliotecas. Escusado será dizer que chamámos a nós esta responsabilidade, ainda que muito nos custasse à época, mas na certeza de que se não fôssemos nós a fazê-lo, alguém o iria fazer por nós. E, portanto, foi muito difícil, foi um processo negocial muito difícil, porque tínhamos bibliotecas que estavam num patamar muito mais evoluído, até porque tem muito mais anos de funcionamento, e outras bibliotecas que, por exemplo, ainda só emprestavam aos utilizadores do seu município. E, portanto, como é que se faz isto? Como é que se diz a alguém que já vai lá à frente onde todos queríamos estar, para voltar para trás? Ou como é que se diz a alguém que não está minimamente ainda preparado para, de repente, se colocar na linha da frente? Bom, tivemos que encontrar aqui uma solução para este dilema. E pensámos que o melhor seria fazermos aquilo que sempre fizemos, que foi olharmos para as melhores práticas e elevarmos sempre o patamar. Portanto, identificámos as melhores práticas de entre as 11 bibliotecas, quem tinha efetivamente o regulamento que mais ia ao encontro desta biblioteca para todos, de mais e melhor biblioteca para todos, e fizemos um esforço de trazer os outros para a frente. Os outros, incluindo nós,
a Nadia, nós estávamos lá na frente, nós estávamos bem cá atrás. E, portanto, fizemos este esforço. Claro que houve colegas que ficaram logo muito alarmados e disseram, bem, mas com este regulamento que empresta não sei quantos documentos por não sei quanto tempo, bem, eu vou ficar sem DVDs, eu vou ficar sem livros na biblioteca no ápice. E nós respondemos, pois ainda bem que assim é. Levo lá o Sr. Presidente e o Sr. Vereador e digo, olha, tenho a biblioteca vazia, portanto, está a ver como preciso de mais orçamento, de um maior orçamento, e, portanto, esse dia seria um dia feliz para todos nós, no dia em que víssemos uma biblioteca vazia, sem documentos, por os utilizadores os usarem, não é? E, portanto, foi assim que nós conseguimos dar este passo, que foi um passo realmente determinante e para nós, como grupo, fortaleceu-nos, foi numa fase ainda precoce da nossa criação e fortaleceu-nos muito enquanto grupo, porque nos obrigou pela primeira vez a fazermos aqui cedências e a testarmos esta questão da propriedade, da tangibilidade, da autonomia, enfim. E passámos para esta segunda fase, e não é por acaso que temos aqui a Casa das Gerações, Biblioteca Municipal da Mortosa, que é a partilha e a entreajuda. A Mortosa era uma das duas bibliotecas que estava somada às 9. Ainda hoje ela não integra a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, gostávamos muito de trabalhar nesse sentido, porque efetivamente é uma localidade muito pequena, um município muito pequeno, com muito pouca população e, enfim, o Executivo entendeu que a criação de um espaço intergeracional iria mais ao encontro daquilo que são as necessidades daquela localidade específica e criou esta coisa tão bonita que é a Casa das Gerações. E é realmente bonita porque fazem um trabalho extraordinário. Claro que precisamos de trabalhar aqui algumas questões, nomeadamente ao nível dos recursos humanos, mas isto para vos dizer que nós não deixamos nunca ninguém para trás. É muito difícil, e nós já vamos falar isso nos constrangimentos, porque nos pediram para falar aqui não é só na lua de mel, mas também na lua de fel, e portanto, é muito difícil realmente conseguirmos harmonizar todas as vontades, todos os interesses, mas é muito importante que haja este respeito e que ninguém seja deixado para trás. Trabalhamos todos, os cidadãos da Mortosa não são menos que os cidadãos da Nadia e não merecem menos a nossa atenção do que os nossos cidadãos, merecem até mais, porque estiveram privados durante muito mais tempo de um serviço digno de biblioteca pública e, portanto, merecem todo o nosso apoio, independentemente de estarem ou não integrados na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. E, portanto, os formalismos aos quais nós nos apegamos às vezes não nos podem deixar de cumprir aquilo que é a nossa missão, que é de facto contribuirmos todos para uma melhor biblioteca pública. E se não somos nós a defendê-la, e se não somos nós a lutar por ela, quem é que vai lutar? Eu fico muito contente por ver aqui médicos de clínica geral, muito mesmo. Precisamos de mais médicos de clínica geral connosco. Precisamos de todos e de toda a comunidade connosco, porque andamos sempre aqui a falar uns com os outros, percebemos que os nossos problemas são transversais, mas é preciso chamar também quem está de fora para a nossa realidade e para conhecer melhor aquilo que fazemos, o trabalho que fazemos e de que forma é que ele é tão transversal, porque nós atuamos na área social, atuamos na área educativa, na área cultural, na área económica, no turismo, nós trabalhamos com toda a comunidade. Não há outro serviço que trabalhe com toda a comunidade, com exceção, não é, dos supermercados, não é, que trabalham dos 8, nem na saúde hoje em dia, porque há uma franja da população que já não vai aos centros de saúde, já vai para clínicas privadas e, portanto, nós já nem na saúde temos este ecletismo, na educação também já não temos, mas na biblioteca temos. Na biblioteca, a biblioteca é efetivamente o espaço de todos e onde todos se encontram. No supermercado andamos todos com pressa e ninguém conversa com ninguém, não frequentamos os mesmos cafés, os mesmos restaurantes, não temos o mesmo círculo de amigos, mas a biblioteca é efetivamente a casa de todos. Sónia, peço desculpa, já 2 minutos. Eu entusiasmo, peço desculpa. Bom, a promoção da identidade regional, naturalmente que este trabalho contribuiu para este reforço e contribuiu para este reforço de que forma? Porque os nossos utilizadores que passam a poder aceder aos recursos que estão na biblioteca da sua área de residência, mas também a todos os outros, naturalmente que ficam felicíssimos ao saber desta possibilidade, como é evidente, e no fundo de saberem que nós estamos a trabalhar para eles
E para muitos foi o primeiro contato que tiveram e a primeira noção que tiveram que pertencia a uma comunidade intermunicipal e que essa comunidade intermunicipal é composta por estes 11 municípios. Foi através das bibliotecas públicas. Esta questão da política de somatório, que é extremamente importante. Portanto, juntos, a rede pode ser uma ligação de buracos, mas eu prefiro ser um buraco negro e fundo, acompanhada, do que ser um buraco negro e fundo sozinha. E, portanto, a rede dá-nos este apoio, este acompanhamento, o reforço da confiança, naturalmente, que todos juntos somos seguramente mais fortes. Termino com a última imagem, que é da última biblioteca que integrou a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas mais recentemente, portanto era uma das duas, hoje já é uma realidade, e termino dizendo que a nossa rede pretende e tem tentado fazer isto, ligar vontades, ligar conhecimentos, ligar recursos, para quê? E também, concomitantemente, transformar mentalidades, conceitos e serviços na expectativa de criar valor cultural, valor social e também valor económico. Só por causa dos constrangimentos, e muito rapidamente, primeiro constrangimento, as assimetrias, já todos falámos aqui delas, portanto há sempre aquela tentação de deixar alguém para trás, podemos não estar todos preparados para numa fase inicial irmos a jogo, usando esta imagem, mas se não podem ir os 11, vão 7, no próximo ano já irão 8, e depois já irão 9, e portanto não desistirmos do projeto, porque nem todos têm condições para o integrar, mas também não deixarmos ninguém para trás e nivelarmos por cima, seguirmos sempre o melhor exemplo. Agora, as assimetrias são realmente algo que nos obriga a negociar. Em segundo lugar, o sentido da oportunidade. A oportunidade é tudo. Isto é, nós precisamos de tempo. Tempo para sedimentar estes hábitos de trabalho colaborativo que não tínhamos, como todos constatamos, muitos de nós conheceram-se naquela primeira reunião e para muitos, não foi o nosso caso, mas para muitos foi-lhes comunicado que tinham que começar a trabalhar juntos. Vais lembrar este programa do casamento, casados à primeira vista, não é? Estão casados e agora comecem a trabalhar. Não é fácil, não é nada fácil, portanto é preciso tempo, é preciso sentido de oportunidade, perceber onde é que os nossos projetos se encaixam na visão estratégica da nossa CIM. Isso é fundamental. A questão da comunicação, comunicar com as partes interessadas, não comunicarmos para todos da mesma maneira. Comunicarmos de uma maneira para os nossos executivos, outra maneira interpares e de outra maneira com os utilizadores. Portanto, utilizar várias estratégias em função daqueles que são os nossos objetivos e que é o nosso público-alvo. E, por último, o deslumbramento. E o que é que eu quero dizer aqui com o deslumbramento? É o olhar para o lado e achar que os outros fazem mais e melhor do que nós. E, portanto, uma rede será sempre uma rede. E será tão melhor rede, na nossa opinião, quanto melhor consiga responder às necessidades da sua comunidade. E, portanto, a rede ao lado, a rede do norte, pode estar a fazer um trabalho extraordinário que nós admiramos imenso. E que bem que é assim, ainda bem que é assim. Agora, na minha realidade, isto faz algum sentido? A comunidade que eu tenho, este projeto faz sentido aqui? Como o pessoal falava de manhã, estas importações sem adesão depois à realidade e, portanto, termos esta capacidade de não acharmos que estamos mais atrás ou mais à frente do que os outros, não seguirmos o nosso caminho, na certeza de que o nosso caminho terá que ser aquele que, efetivamente, melhor contribuir para a qualidade de vida e para a felicidade da nossa comunidade. E não falo mais de constrangimentos, dizer-vos apenas que nós também temos que ter esta capacidade de nos outrarmos, nos colocarmos no lugar do outro, no lugar do nosso colega, mas também, e muito importante, no lugar de quem decide. Porque às vezes, e nós sabemos que a biblioteca é importante, mas a educação também é muito importante, mas a saúde também é muito importante, mas a proteção civil também é muito importante e há outras coisas muito importantes que os nossos executivos têm naturalmente em que pensar, muito mais importantes e que lhes dão muito mais dores de cabeça do que as bibliotecas e, portanto, que tenhamos esta capacidade de, naquilo que é o todo, nos sabermos encaixar e de aproveitarmos aquilo que é o sentido da oportunidade, os momentos certos para podermos avançar. Às vezes temos que esperar, temos, sim, muito tempo, às vezes, sim, mais do que aquilo que desejaríamos, sim, mas o importante é que as coisas aconteçam e acontecerão naturalmente no tempo em que devem acontecer, porque nós, efetivamente, vemos uma parte daquilo que é o todo e quem vê o todo saberá melhor do que nós aquilo que é melhor para a sua região. E não digo mais nada, senão uma coisa que disse em Sobral de Montagraço. Não está aqui ninguém de Sobral de Montagraço. Há uns anos, que foi uma vila que eu gostei muito, onde estive com um grupo de trabalho,
a partilhar a nossa experiência e agora já não me recordo, sei que foi um senhor chinês que disse isto e já não me recordo, mas era qualquer coisa deste e há pouco estava ali sentada e lembrei-me desta frase e acho que ela é muito pertinente até por aqui pelo contexto em que nos encontramos, desta terra linda, e que é isto, era basicamente esta a ideia. Se nós fecharmos todas as portas e todas as janelas da nossa casa, podemos ter a certeza que estamos seguros, não entra o vento, não entra a tempestade, mas seguros também teremos de estar que não entrará o sol. E o repto que vos deixamos é precisamente que tenham essa coragem de confiar neste sol que vem, e para nós portugueses felizmente vem com bastante abundância, cientes naturalmente das tempestades e preparados para as enfrentar. Muito obrigada.